Eu não mereço apanhar. Eu não mereço ser destratada, ser xingada. Não! Eu não mereço. Eu mereço mais. Todos os dias, mas todos os dias, quando eu abro jornais, quer dizer, não tem mais jornais, mas quando eu abro sites, comadre, que é a primeira coisa que eu faço todos os dias é ler as notícias, saber o que está acontecendo. E o que mais me choca, que principalmente no meu querido estado do Espírito Santo, todos os dias tem algum caso de feminicídio, algum caso estromboso, algum caso que me deixa, assim, mal. Então eu começo meu dia triste com essa história. E agora, conversando com algumas pessoas, estou entendendo que esse caso parece que está aumentando a cada vez mais em todos os estados brasileiros. E como esse assunto é um assunto sério, eu precisava muito de ter alguém junto comigo para me ajudar a entender e compreender, eu não sei se eu vou compreender, entender o que que está acontecendo no Brasil com esse índice de feminicídio tão grande, tão assustador, que está a cada dia mais. Então, comadre, senhoras e senhores, com você, doutora Bruna Pardini, que é a minha parceira, amiga e maravilhosa, que está com a gente na TV. Tudo bem, doutora? Oi, Joaninha. Oi, comadres que estão nos assistindo. Uma boa tarde para vocês. Como vocês estão? Comadre, eu espero que que você, comadre, que está assistindo, esteja bem, tá? Mas o assunto de hoje é um assunto que mexe. Doutora Bruna, antes de você se apresentar direito, me responde só essa pergunta que está aqui, entalado. O que está acontecendo com o nosso Brasil? Parece é a internet que está trazendo esses casos mais e mais e mais. O que que é? Ou porque antes sempre acontecia, a gente não via? Também. Também existe essa questão que antes acontecia, a gente não via. Porém, agora, nós tivemos recentemente até uma pesquisa realizada pela Segurança Pública do Estado aqui de São Paulo, tá? Que fala a respeito do crescente número de feminicídio e violência doméstica registrada nas delegacias aqui do Estado. Primeiro, imaginava-se que ou melhor, esse aumento das agressões e do resultado morte, né, com o feminicídio de mulheres, aí, principalmente na área de interior das grandes cidades, iria, na verdade, acontecer, aumentar por conta da pandemia, em que as pessoas viviam trancadas dentro de casa e a relação acabava estremecendo. Porém, o que eles notaram? Que de 2022 até agora, o número praticamente dobrou de feminicídio e de violências domésticas registradas nas delegacias. Não só nas delegacias especializadas, né, que são delegacias próprias de defesa da mulher, mas também delegacias do Estado mesmo, delegacias de crimes comuns que tem nos bairros. E o E, porquê doutor, a gente vai falar durante esse vídeo, porque tem tá, vários mas fatores. antes de você me falar então, tem o porquê, doutora? Então, de acordo com as pesquisas, tem um porquê. Então me dá um ponto aí, se apresenta agora. E pede para a comadre curtir esse vídeo, que é um vídeo muito sério, tá? Quem é você? Comadre, eu sou a Bruna Pardini, eu sou advogada, principalmente na área de família e defesa da mulher. Mulher e criança, aqui a gente luta com a espada em punho. Sou especialista em várias áreas do direito, área de família, área civil, área relacionada à área imobiliária, condominial, tudo isso faz parte da minha especialização, mas quando fala de lutar por mãe, aí o negócio pega outro nível aqui no escritório. Então, eu sou uma advogada que luta com afinco mesmo. E por E conta você disso, está em. estou aqui. Você está, desculpa, conclui, doutora. Você Já, está sediada em São Paulo, não é isso? sim, o escritório fica aqui em São Paulo, na Zona Sul, na região do Brooklyn. Mas você E consegue atender o Brasil todo, o mundo todo. atendo sim. Até por conta da própria pandemia, todos os estados aqui da nossa federação instituiu a possibilidade dos atendimentos online, audiências online, processos online. Hoje em dia, o advogado, por mais que antes já tinha habilitação profissional para atuar a nível Brasil, agora ele tem também Está muito mais todo o fácil a aparato. tecnologia, Sim, né?
Sim, sim. E o Instagram dela é isso aí que você tá vendo, comadre. Não esquece de seguir, porque ela sempre tá dando dicas incríveis para nós, dicas assim que eu tenho aprendido muito com ela, seguir. E é claro, não esquece de acompanhar a gente pela Rede TV do Espírito Santo, porque ela também vai estar junto comigo nesse final de semana falando mais sobre feminicídio. E não fizemos a comparação, é claro, mas eu contei um pouco da Islândia, que aqui os direitos são iguais e que as mulheres lutaram muito para conseguir esse direito iguais, entendeu? Aqui os homens andam pianinho, eles pisam pianinho aqui, entendeu? E, doutora Bruna, desculpa, comadre, que como a gente está praticamente ao vivo, o que acontece, doutora Bruna, então, com esse feminicídio altíssimo no Espírito Santo, no Vamos Brasil? lá. Existem dois fatores principalmente, tá? O primeiro, que foi divulgado recentemente pela própria Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, nas últimas pesquisas, é o crescente armamento da população. Então, quanto mais armas são distribuídas, são possíveis de serem utilizadas de forma legal, mais agressões e vítimas de tiro, vítimas de arma de fogo aqui, pelo menos no estado de São Paulo. Tá? Outra pesquisa que a gente tem acesso recentemente, que foi feita, é por conta da própria postura da mulher. Por quê? A mulher, quando se vê bem colocada no mercado de trabalho, com um estudo, desenvolvendo uma prática profissional que lhe traga autoestima, que a eleve no dia a dia, isso faz com que a imagem dela dentro de casa acabe ocupando um espaço que outrora era 100% ocupado pelo cônjuge, pelo companheiro, pelo namorado. E isso, dependendo da relação ali estabelecida entre os dois, se não há o respeito, não há a compreensão, aquela luta lado a lado, acaba acarretando em agressões físicas na tentativa de humilhar. Então, o principal elemento é a humilhação. Humilhação, declaração de poder, também tem aquela questão do narcisismo que a gente conversou na live esses dias que passaram. Então, são diversos fatores, mas os dois principais são esses: a existência do armamento e a postura da mulher. Você acredita que o armamento, que é uma das causas desse aumento do feminicídio, doutora? Sem dúvidas, sem dúvidas. Uma das causas é o aumento do feminicídio, sim. E outra questão que também é importante, tá? Fazendo até um complemento à minha fala anterior, que o fato da mulher se colocar empoderada dentro de casa não é algo ruim. Não é, muito pelo contrário. A questão é a mulher permanecer num ambiente de violência. Mas Então, aí, doutor, eu já estive em um ambiente de violência. A minha amiga mais próxima, ela fez de tudo, até quando ela falou, lavei as mãos. O dia que ela falou, lavei as mãos, eu comecei a prestar atenção que eu estava sozinha. O negócio não era mais aquela situação violenta, aquele cara que eu tinha que me violentava. O negócio estava em mim, porque eu acreditava que eu merecia. Eu estou falando do meu caso, comadre, eu não sei se o seu caso que você está assistindo é o mesmo. Mas o meu caso, doutora, eu achava que eu merecia apanhar porque meu arroz não estava bom. Eu achava que eu merecia apanhar porque eu não era bonita o suficiente para ele. Eu achava que eu merecia apanhar porque eu bati o carro. Eu lembro dessa cena que me dói até hoje, somente de lembrar. Então eu comecei a acreditar que a culpada era eu e que o meu que a minha punição seria eu apanhar daquele cara. E foi muito difícil reconhecer isso. Como se faz uma situação dessa, doutora? então, o caminho para se libertar de uma relação como essa não é um caminho fácil, né? Nós temos diversas situações que precisam ser observadas pela pessoa que está em situação de violência doméstica. A partir do momento que você começa a ser chamada a atenção, já pelo tom de voz que você usa, pela risada que você dá, pela forma como você mastiga, pela roupa que você utiliza. Se a pessoa tem pressa, te agarra, te pega assim com força, tudo isso são elementos que tem que acender um alerta em você. Na maioria das vezes a gente não tem essa orientação porque a gente entra nas relações já
apaixonada. Então a gente não quer enxergar que aquela situação está acontecendo. Até que chega a um nível extremo. Você leva empurrão, você tem puxão de cabelo, você começa a ser xingada. Então, você é maltratada na frente das outras pessoas. Aí começa a primeira agressão. Aí você fala, não, ele vai mudar. Aí começa a negação no sentido de existiu a situação, mas eu creio que ele vai mudar e eu me nego a acreditar que ele não vai mudar. Porque por mim, pelo amor que ele diz que sente, ele vai mudar. E aí começa toda aquela fase. E essa fase, dependendo da pessoa, pode durar desde o seu primeiro mês até os seus 10, 15, 20 anos de relacionamento. Eu E tenho. aquela mania absurda da mulher achar que ela pode mudar todo pau torto, né? E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, o que a gente orienta? Em todos os estados, tá? Isso porque é nível SUS, né? Então, na nação inteira, existe nos postos de saúde o Centro de Acolhimento à Mulher de Violência. Esses centros de acolhimento à mulher que está em situação de violência, eles são compostos por assistentes sociais e psicólogos. Em alguns casos, até psiquiatras. Para quê? Para auxiliar a pessoa a tratar aquela dependência emocional, a enxergar que ela está num problema que pode ocasionar não apenas uma violência, mas alcançar o feminicídio, e ela tomar consciência que a vida dela vale muito mais do que esse relacionamento com alguém que a despreza. Entendeu? E doutora, eu já te peço desculpa, meu telefone ter tocado 2 vezes. Eu desliguei um, depois o Imagina. outro estava ligado. É porque eu estou numa correria hoje, como você sabe, mas a comadre que já escreveu e me chamou de mal educada, me desculpa, e a Bruna já me desculpou. Doutora, mas quando uma mulher ela reconhece que ela está em um relacionamento abusivo, que ela precisa sair disso urgente, quando ela não acontece igual aconteceu recentemente o caso da mala, terrivelmente triste, ela reconhece quase no passo do final. Não é isso, a mulher sai desse relacionamento não só machucada fisicamente, mas totalmente detonada. Como que Totalmente. faz com um caso desse? É. A polícia no Brasil, ou existe um sistema que consegue acolher e dar um oi, vamos levantar daí, minha senhora? Consegue? Ou como que funciona? Isso é um caso bem complicado, tá, Joaninha? Porque existem dois fatores aqui. O primeiro é a pessoa que segue todas as orientações, procura ajuda, vai buscar atendimento psicológico, fala com assistente social, é encaminhada para um centro que a gente chama de Casa da Mulher Brasileira. Casa da Mulher Brasileira é uma instituição pública que tem acesso a essas mulheres, que tratam dessas mulheres, encaminham para lares provisórios para que elas possam sair do ambiente de violência, tá? Dá todo o acompanhamento. E existem também os núcleos regionais, que são casas que são ONGs, tá? Que são montadas por pessoas do terceiro setor, que a gente chama aqui no Brasil, que abrem essas instituições de acolhimento. E nessas instituições de acolhimento, tem toda uma preparação para essa mulher. Por exemplo, ensina a ser cabeleireiro, ensina a ser costureira, traz diversos ramos para que a pessoa possa se profissionalizar e sair também da dependência Ah, financeira. é porque tem o caso daquela mulher que tem 3, 4 filhos ou um filho, que infelizmente ela depende daquele bendito prato de arroz com feijão, daquele mísero marido que traz para casa, né, comadre? Perfeito. Então é muito difícil. Às vezes a gente fala assim, a pessoa ela não sai daquela relação conflituosa porque ela tem uma dependência emocional. Tudo bem, ela pode até ter dependência emocional, mas além disso, ela tem dependência patrimonial. E essa Mas dependência patrimonial é que segura ela na situação de violência. Mas, doutora Bruna, no auge do relacionamento que eu vivo hoje saudável há 20 anos, onde que, para ser bem sincera, eu desrespeito muito mais o relacionamento do que meu marido. Várias vezes ele para, de respeito no sentido assim, às vezes com palavras pesadas, ou às vezes com comportamento dentro de casa meio agressivo, assim, num jeito de ser, porque meu marido, ele tem uma forma educada, ou os islandeses, no geral, não estou falando que todos são assim, tá? Porque toda vez quando Uhum. eu falo
do islandês, aí vem alguém, mas eu conheço islandês, gente, toda regra tem exceção. Tudo que eu falo do geral do que eu conheço. O meu Sim. marido, ele tem assim uma forma de me tratar muito Hum. delicada. Então, muitas vezes ele me chamou de agressiva numa coisa que eu falo assim: "Ah, me dá um copo de água aí, por exemplo". Se eu falo dessa forma, para ele é uma agressividade. Então, eu tive que aprender com o tempo de, por favor, você poderia me dar um copo de água? Você está na cozinha, por gentileza. Você poderia. Então, eu aprendi tudo isso. Mas Uhum. então, no auge desse relacionamento que eu tenho saudável, vamos chamar assim, Sim. se eu tivesse tido só esse relacionamento, se você chegasse para mim e falava assim, eu tô apoiando, eu tô isso, eu tô aquilo e não consigo sair, eu ia te achar de uma idiota, de uma estúpida. Eu só reconheço que realmente é muito difícil sair de uma situação assim, porque eu passei por isso. Daí eu te falo, se ainda mais eu dependo desse canalha, não desse canalha aqui não, do outro canalha, para poder me sustentar. Vocês pegam uma bucha, né, doutora? É, existe assim uma situação muito difícil, ainda mais quando tem filhos. Quando tem filhos, a situação fica pior ainda, porque Mas você está me contando. Desculpa, desculpa. existe o emocional da própria criança. Quando a mãe sair de casa, a mãe pensa: se eu sair dessa situação de violência, eu não vou deixar os meus filhos para trás. Então eu quero sair com os meus filhos, só que os meus filhos vão perder o contato com o pai. E para os filhos ele é um bom pai. Então tem muitas mulheres que ficam numa relação de agressão porque se justificam assim: ele é um bom pai. Então por isso eu vou ficar aqui do jeito que eu tô. Eu vou aguentar pelos meus filhos. Isso Mas eu isso ouço só, muito. isso só acontece com a classe de renda baixa? Não, nunca, Bem. nunca, nunca, nunca. E nós A estamos falando gente de uma. tem até uma frase que a gente usa no direito, que a violência ela é democrática. A violência ela atinge todo mundo. A questão é, a pessoa que ela tem uma formação, tá? Isso eu não estou falando só de questões financeiras, é que geralmente quem é mais abastado financeiramente acaba investindo mais em estudo e se colocando melhor no mercado de trabalho, né? A pessoa que está numa situação como essa, que tem uma vida um pouco mais regalada do que uma pessoa numa comunidade, alguma coisa assim, e que não tenha tido oportunidades de estudar, o que essa pessoa tem de diferente desta outra mulher? A possibilidade de arrumar as coisas dela e ir embora. Ela tem dinheiro, ela tem para onde ir. Então, por que as denúncias são mais relacionadas a pessoas de baixa renda? Porque essas pessoas chegam ao extremo nas relações, porque elas não têm para onde ir. Mas, Então, elas doutora, são mais vítimas do que essas outras mulheres. eu Fora a concordo. vergonha, né? Eu concordo com você, mas esses últimos casos que está acontecendo, principalmente em São Paulo, outros estados, Sim, parece que são médicas, não, são pessoas graduadas, são pessoas que têm uma situação financeira e intelectual de um nível melhor. bem alto, Sim, bem mais instruído. E mesmo nesse caso, você vê que a dependência emocional é um caso muito grita. sério. É. Nesse caso específico da médica, até onde eu acompanhei as reportagens, né? Porque não aconteceu, pelo menos o caso que eu estou sabendo, não aconteceu nem aqui em São Paulo, foi lá no sul. Então, assim, o que aconteceu no caso dela? Ela foi morta pelo namorado, ela não dependia financeiramente do namorado, ele, em tese, é que dependia dela. E as brigas, né, se deram em decorrência do medo dele de ficar sem aquela provisão. Não sei se é verdade, se não é, como eu disse, eu só fiquei sabendo através de reportagens de televisão, não sou advogada do caso, não entrei a fundo nessas questões. Uhum. Mas acaba relacionando a dinheiro também. Então, quando não há independência emocional, há por conta das questões financeiras. A verdade, Joana, é que se não tiver um tratamento, tá, psicológico das pessoas que estão vivendo na situação de violência, dificilmente elas conseguem se desvencilhar do agressor e seguir a vida adiante. E não adianta advogado falar, porque muitas procuram advogado. Porque na hora da briga, elas ligam, doutor, apanhei.
Falo, então vamos para a delegacia, a gente faz boletim de ocorrência, a gente faz exame de corpo de delito, entra com pedido de medida protetiva, a gente faz todo o percurso junto com ela. Não dá um mês, some. Aí você liga, né, preocupada. Tá tudo bem? Ai, doutor, eu voltei com ele. Aí você fala, tá. Mas você sabe que você tá correndo risco. Quer tirar a medida protetiva? Não, doutora, pode deixar lá, porque se ele me bater, eu vou ligar para a polícia. Então, assim, elas têm ciência que pode acontecer a violência de novo, mas volta pela dependência. Então, precisa haver um tratamento, precisa haver um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, para ajudar a mexer na autoestima. O povo, né? Eu ressalto isso porque eu vejo isso no meu dia a dia. O povo brasileiro precisa tratar a autoestima. Mas, pois é, mas aí, doutora, se o governo não tem órgão suficiente, ou não tem muitos atendimentos que consegue ir até na casa da pessoa, eu gostaria que você me ajudasse como eu faço, Joana, faço para eu sair dessa situação abusiva. Não importa se eu depender dele emocionalmente, financeiramente, como faço para eu respirar e ver o que tem lá do outro lado. Sim. Primeira coisa, identifica os sinais. Tem gente que já concluiu, né? Que já foi agredida, já chegou às vias de fato. Quem não foi agredido, quem não chegou nas vias de fato ainda, identifica os sinais. Então, assim, se a pessoa está sendo grosseira, se não te deixa sair, se não te deixa usar a roupa que você deseja usar, se pressiona os seus braços para te puxar, tipo, vem aqui, não fala com fulano, olha, assim não dá. Vai identificando os sinais para você tomar consciência de que aquilo não é para você. E sempre tem em mente, Joana, que a gente merece mais. Isso é uma das principais coisas que a gente precisa ter dentro da gente. Eu mereço mais. Enquanto eu não compreender que a minha vida vale mais do que uma relação abusiva, eu não saio dela. Eu não mereço apanhar. Eu não mereço ser destratada, ser xingada. Não! Eu não mereço. Eu mereço mais. Eu mereço ser bem tratada. Olha quem eu sou, olha a minha história, olha tudo que eu passei. Eu não passei em vão. Olha todas as cicatrizes que eu tenho de carregar uma vida inteira. Olha quem eu sou. E por conta de você começar a se reconhecer de quem você é, o que você merece, o que você passou, a coisa muda. Muda primeiro dentro de você. E depois vai mudar o externo. Quando você chegar no basta, tem cliente aqui que demora mais ou menos um ano e meio em contato comigo para chegar no basta. O que a gente faz a partir do basta? Eu pego na mão dela e falo, agora vem, a gente tem o plano de divórcio, a gente faz o plano de divórcio. Falei, se você não está sofrendo a violência física, com transtorno, se ele não consegue te machucar, a gente vai começar daqui o plano do divórcio, porque você não vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Porque é uma grande mentira quem diz que a mulher, quando se separa, leva até as calças do homem. Isso não é verdade. Não. Não. Muito pelo contrário. Dependendo da situação, os homens andam tão ardilosos no que, desculpem os rapazes que assistem aqui o canal da Joaninha. Porém, eu estou falando aqui algo que a gente vê bastante no dia a dia. Eles andam tão ardilosos em ocultar patrimônio que a mulher acaba saindo sem nada, sempre com a alegação, quem trabalhou fui eu, sendo que, na verdade, quem deixou de trabalhar para cuidar dele, da casa, foi a mulher. Então, enfim, focando na questão da violência. Como sair da situação de violência? Primeiro passo. Se olhe no espelho. Quem é você? O que você já passou? Você tomando consciência de quem é você, tudo que você já passou na sua vida, você vai tomar certeza que você não merece aquilo. E aí você começa a ir atrás de renda, lugar para ficar, apoio jurídico, para sair completamente desse laço, que desculpe, é o emaranhado, né? Então você vai desfazendo isso para conseguir sair e ter uma vida saudável.
E nós sabemos que cada caso é um caso. Por exemplo, o caso daquela cigana, que eram duas crianças ali juntos, e o caso está sem explicação até hoje. Eu acredito que vai demorar muito tempo para se explicar mais. Sim, Mas uma grande dica que eu dou, além dessa que eu te falei, todo dia se olha no espelho e analisa o quanto você está se amando. Todo dia olha para você e analisa o quanto você tem de valor. é Você verdade. mesmo com você, olhar para você e qual é o meu valor nessa vida. Isso. Como eu me amo, como eu me acho bonito, como não. E trabalhando, eu acho que isso em você, você nunca vai aceitar menos do que o melhor para você. É isso. Sabe, hoje em dia, muito se falam e dá o golpe do milionário gringo, ou casar com uma pessoa rica que vai resolver meu problema, que aquela situação vai ser diferente se eu casar com uma pessoa financeiramente boa. Eu acredito que se a gente tirar isso da nossa mente e colocar assim, quero ter um casamento saudável. E é claro, não procurar uma pessoa que não tem uma perspectiva de um futuro, eu acredito que vocês dois podem construir uma vida maravilhosa. Se os dois têm a perspectiva de futuro, se os dois acreditam no seu potencial, e se você, mulher, se ama, todo dia que você olha para você, me ama, eu gosto do jeito que eu sou e valorizo. Eu acho que foi o dia que eu aprendi, preste bem atenção na minha vida, o dia que eu aprendi a me valorizar, o dia que eu aprendi a me respeitar. A Joana nasceu de uma forma assim, incrível. A Joana nasceu aceitando nada menos do que eu acredito que eu mereço. Por isso que eu saí de um relacionamento totalmente destruído e cheguei até onde eu cheguei por isso, porque eu sempre não, eu aprendi a valorizar a mulher que eu era. Eu aprendi a entender que não posso deixar com que ninguém me use de palhaço para circo de ninguém, nem de amizades, que muitas vezes amizades são abusivas, casamento, relacionamento, no dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar. Para de ser muito e seja mais empina a cabeça, mulher, e bola para frente. Não é isso, doutora? É exatamente isso. A verdade é que a autoestima não vem do dinheiro. Não tem, não é assim, a minha conta não precisa estar cheia de dinheiro para eu ter autoestima. Não. Não. Eu E preciso me nem do olhar na no estética espelho. todo dia. Eu preciso me olhar no espelho, eu preciso reconhecer quem eu sou. Primeiro passo para reconhecer quem você é, olha tudo que você já passou. Geralmente, quando a gente olha tudo que a gente já passou, a gente fala: olha, como dizem aqui na linguagem popular, eu sou porreta, viu? Só, Somos. não é? Mas, Aí o negócio doutor, começa. doutor, eu sei que seu tempo é curto e você vai voltar aqui mais vezes para a gente falar mais sobre esses assuntos. E vamos deixar a comadre agora perguntas. Manda perguntas, tira as dúvidas, vai para o Instagram dela, pergunta, escreva aqui nos comentários, pergunta que a gente pode voltar aqui e debater mais sobre esse assunto. Não é isso, doutora? Perfeito, os canais estão abertos. Nós estamos aqui para não só atender, mas também para tirar dúvida de todo mundo. É algo que eu falo sempre para a Joana. A gente precisa levar o conhecimento para o Brasil inteiro. Não é dinheiro, é conhecimento. Eu preciso levar esse conhecimento. É propósito de vida meu. Então, se você tem dúvida, não guarda ela para você, não. Me dá, porque isso faz parte do plano de Deus na minha vida. Fala Amém. comigo que eu vou te ajudar. E o Senhor, ele sempre trabalha perfeito quando a gente entrega nas mãos dele. Eu acredito muito nisso. Eu sou É isso. muito. Nada na minha vida funciona sem apoio, sem ajuda, sem acreditar nele. É Mas, isso. doutora, obrigada por sua participação. Como eu falei, o Instagram dela está aqui, só você seguir, tá? Doutora, tem mais alguma coisa que você queria encaixar nesse vídeo de hoje? Encaixar no vídeo de hoje. Acho que é importante, só essa finalização que a gente trouxe agora, algo importante. Você falou assim: o que tem que ser feito para a pessoa sair dessa situação? Hum, Gente, lógico que tem diversas pessoas, tem, né, várias religiões e tudo mais, mas se apegar em coisas espirituais, falar com Deus, ativa um lado do nosso cérebro que trata a depressão, que trata a baixa autoestima. Falar com Deus é um remédio e é a solução de muitos problemas.
até judiciais, que aqui a gente tem o nosso, né? É o meu alimento conversar com Deus, eu preciso. Todo dia eu tenho que responder isso nas minhas redes sociais, que sempre perguntam, João, por que você vai à igreja? Eu já falei, gente, não é, eu não vou à igreja para mostrar para as pessoas que eu tenho uma boa índole, eu vou porque o meu corpo, o meu espírito, Precisa. a minha vida, ela necessita de estar em um lugar assim. Quando eu não vou à igreja, eu tiro pelo menos um momento durante a semana ou num lugar onde eu me sinta bem para me conectar com o sagrado. Então, assim que Sim, eu penso na minha eu vida. também. Mas É é isso, Bruna, tem vídeo aqui todos os dias, de segunda a segunda, você não esquece disso não, tá? nunca, já há anos, mais de 8 anos eu não esqueço. Tem vídeo todo dia, de segunda a segunda. Clique em gostei, compartilha e vamos embora atrás da É isso Joaninha. mesmo, né, Oli? Clica em gostei, comenta, participa. Vídeo todos os dias. Então, doutora, obrigada, tá? Um Eu que beijo, doutora. agradeço, O um link dela beijo. nas redes Tchau, sociais, se tchau, você não gente. pegou aqui no vídeo, tá aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? De qualquer jeito você acha ela. Segue ela, que lá ela tá dando dicas. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Boa tarde.